Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Nath E eu sou o Ítalo. e como a gente já contou pra vocês nos últimos vídeos aqui do canal, estamos morando na Nova Zelândia. E no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês todos os detalhes desse nosso visto aqui da Nova Zelândia, que é o Working Holiday Visa. Bora? Bom, a gente já havia comentado nos outros vídeos que a gente veio parar aqui na Nova Zelândia, mas hoje a gente vai dar mais detalhes, né, de como funciona esse visto que a gente conseguiu para vir aqui para Nova Zelândia, que é chamado de Working Holiday Visa, que traduzido para o português é o visto de férias e trabalho. O Working Holiday Visa é um visto que surge do acordo entre países, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, esse acordo existe com os países França, Alemanha e recentemente abriu para a Austrália também. Então, nós, como brasileiros, a gente consegue aplicar para esse visto nesses países. E a Nova Zelândia, né? E a Nova Zelândia, além da Nova Zelândia, né? Eu quis dizer. Mas é importante dizer também que não é um visto só do Brasil, então existem acordos entre outros países também, né? Isso. Então, por exemplo, se você tem uma dupla cidadania, você tem uma cidadania de outro país, você pode ver quais países o seu segundo país tem acordo para você poder aplicar também. Então, um exemplo a gente sabe que Portugal tem esse acordo com o Canadá. Então, se você tem uma dupla cidadania portuguesa, por exemplo, você pode aplicar para esse visto para ir para o Canadá usando a sua segunda cidadania. E cada país ele tem um acordo diferente, né? Então, por exemplo, o Brasil e a Nova Zelândia eles têm um tratado, então esse acordo de Working Holiday Visa ele tem algumas regras que talvez para outros países não tenham, né? Então a gente vai tentar explicar tudo o que esse visto de Working Holiday Visa aqui para Nova Zelândia, né? Esse acordo entre Brasil e Nova Zelândia, quais são os critérios, né? E as restrições que esse visto tem. Então esse vídeo vai ser a gente vai detalhar todo esse processo para vocês. Então basicamente esse visto ele te dá permissão de morar na Nova Zelândia por um ano, tá? E durante esse um ano você também tem a permissão de trabalho e como o próprio nome diz, a ideia deles é fazer com que você trabalhe e viaje pelo país, né? E por mais maravilhoso que esse visto pode parecer, e ele é realmente, existem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Mas antes de a gente entrar nos requisitos do visto, é importante falar que para nós brasileiros, a aplicação acontece uma vez no ano, e a gente tem 300 vagas anuais. Então, assim que abrem as inscrições, tem uma data, geralmente ali no final do ano, agosto, setembro ou outubro. Eu sei que esse ano acho que tá para outubro a aplicação do Working Holiday Visa para brasileiros. E assim que esgotam, né, as 300 vagas, aí já era. Deu, e aí você vai ter que esperar o próximo ano para tentar de novo. Isso faz com que o visto seja muito concorrido, né? Você pensar, são 300 vagas e nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, então é muita gente aplicando e tentando, né, conseguir uma dessas vagas. E você imagina só a probabilidade de nós dois termos conseguido junto, né, na mesma abertura. Então, realmente foi muita sorte, mas também a gente conhece outros casais que conseguiram vir juntos pelo Working Holiday Visa. Basta se preparar bem, né? E o que o Ítalo falou é importante porque como a aplicação acontece online, é muito concorrido, então todo mundo tá tentando ali ao mesmo tempo, então o site ele fica bem instável, bem, como que fala? Sobrecarregado, Bem né? sobrecarregado. E não é uma aplicação fácil ou rápida, né? São várias páginas do formulário que você tem que preencher e um errinho ali pode significar que você perdeu sua vaga para outra pessoa. Isso, mas se você preencheu todo o formulário certinho, carregou tudo belezinha, você foi encaminhado para a página de pagamento, quer dizer que deu tudo certo. Você vai fazer o seu pagamento e você já está ali com pelo menos 80% do seu visto garantido, né? Esse pagamento que o Ítalo tá falando é a taxa, né, para aplicar para o visto. E essa taxa é de 455 dólares neozelandeses, não é o dólar americano, é o dólar neozelandês, então é um pouquinho mais barato, né, em relação ao real, dá ali como se fosse 3 vezes, né, 3 reais. Vezes, Então tem essa taxa de 455 dólares, ele continua a mesma taxa de quando a gente aplicou. E se você chegar nessa parte do formulário e conseguir efetuar o pagamento, quer dizer que a vaga é sua. Mas ainda tem mais um critério para ser seguido, né? Que é o do exame médico. Então a Nova Zelândia, ela exige para alguns países
tá? Então entra naqueles critérios que a gente tinha falado antes, né? De cada país ter algum critério. O Brasil, infelizmente, ele está dentro de uma lista em que existe o risco da tuberculose. Então, a Nova Zelândia ela exige dos brasileiros ou até pessoas de outras nacionalidades que tenham vivido nesses países que façam o exame médico. Então, a própria imigração da Nova Zelândia ela vai te indicar uma clínica credenciada para você fazer o exame médico. Basicamente, é um exame de tórax, um raio-x do tórax, uma consulta ali com o doutor que é credenciado pela imigração da Nova Zelândia. E se tiver tudo certo com o seu exame, pronto, aí 100% a vaga é sua. E isso é importante falar que pro Brasil tem esse exame, né, como o Ítalo falou, pode ser que para outros países, se você for aplicar com outra nacionalidade, tenha outras exigências, né, outros exames, enfim. Então vai depender aí de para qual país e de qual país você está aplicando. Se você já está morando fora do Brasil, por exemplo, na Europa, há mais de 5 anos e você deseja aplicar com passaporte brasileiro, você não vai precisar fazer o exame. Bom, e depois de preencher os formulários e ter essa aprovação final pós-exames, você tem até 1 ano para entrar no país. Então, por exemplo, as inscrições desse ano acontecem em outubro, né? Outubro de 2024. Aí vamos supor que você foi aprovado depois dos exames em novembro de 2024. Isso quer dizer que você vai poder entrar no país até novembro de 2025. Então, você tem esse 1 ano, a partir do momento que seu visto foi aprovado, para se planejar para fazer a viagem. Então, por exemplo, eles pedem uma comprovação financeira, né? Mas apesar deles pedirem essa comprovação, eles não pedem essa comprovação na hora da aplicação. Eles podem pedir para você na hora que você for entrar no país, lá na imigração. Isso. Então, isso é bom porque você tem esse 1 ano inteiro, né, para entrar no país e tem esse 1 ano para se planejar e guardar dinheiro para poder fazer a comprovação financeira. Isso, e também para poder ir estudando um pouco do inglês também, né? Se preparar de uma forma geral. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre a aplicação do visto no próximo vídeo do canal. Então, se você quer entender como é que funciona o preenchimento do formulário, todo o passo a passo, né, que a gente fez e que deu certo pra gente, já fica ligado aí, ó, aperta o sininho, fica atento nos próximos vídeos do canal, que a gente vai detalhar tudo para vocês. Bom, então agora a gente vai dar mais detalhes dos requisitos e das condições para quem quer aplicar para o Working Holiday Visa da Nova Zelândia. A primeira coisa é que esse visto permite que você fique 1 ano legalmente no país. Então, como eu falei antes, você tem 1 ano para entrar no país a partir do momento que seu visto foi aprovado. E aí, quando você pisar no país, ele vai ativar o seu visto realmente. Você tem mais 1 ano para ficar no país. Então, tem esse processo aí de 1 ano para chegar e 1 ano para ficar no país. E ele é um visto de múltiplas entradas. O que isso significa? Que você pode entrar e sair do país quantas vezes você quiser. Então, se você quiser vir ficar, sei lá, alguns meses, depois viajar para outro lugar ou voltar para o Brasil e depois vir para cá de novo, você tem esse período de 1 ano para entrar e sair quantas vezes você quiser. E se por um acaso você já está na Nova Zelândia, você pode sim aplicar para esse visto, né? Se você tem um outro visto, como por exemplo o de estudante, você pode aplicar para o Working Holiday Visa já estando aqui na Nova Zelândia. E aí o seu 1 ano de visto começa a valer a partir do momento que o seu visto for aprovado. E além desse 1 ano de visto, né, que você tem de permissão aqui, você também pode trabalhar quantas horas você quiser. Não tem nenhuma restrição em relação ao número de horas trabalhadas. Mas tem um detalhezinho chato, eu acho um pouquinho chato, né, que você só pode trabalhar 3 meses pelo mesmo empregador. Então, a cada 3 meses você tem que encontrar um trabalho novo. Justamente porque a ideia, né, do país com esse visto é fazer com que você não fique preso em um lugar só, em uma cidade só, né? Ele quer que você rode pelo país, que você vá trabalhar no interior, que você vá trabalhar nas fazendas, né? Então, você vai rodando, vai trabalhando em outros lugares, vai conhecendo o país e eu acho um pouquinho chato esse negócio dos 3 meses, mas pelo menos você tem essa carga horária liberada para trabalhar quantas horas você quiser durante a semana. Isso que o Ítalo falou não é uma exigência, né? Você não precisa ficar viajando pelo país. Você pode fazer o que você quiser. Então, se você quiser morar em uma única cidade, esse 1 ano inteiro você pode. Mas você tem que fazer essa troca de trabalho a cada 3 meses, né? Isso. E além disso, nesse 1 ano de visto, você também pode estudar se você quiser.
mas existe uma restriçãozinha aí também, que você pode estudar só até 6 meses, né, no máximo 6 meses desse 1 ano do seu visto. E acho que eles colocam essa limitação, né, justamente porque tem muita gente que tá aqui com o visto de estudante, e se você pudesse estudar mais tempo, né, muito provavelmente os próprios estudantes aplicariam para esse visto para poder trabalhar mais, porque no caso do visto de estudante você só pode trabalhar as 20 horas semanais, meio período, e no Working Holiday Visa você não tem essa limitação. Então acho que não é essa a ideia deles, né, de que estudantes realmente tenham esse visto para trabalhar mais, e por isso acaba existindo essa limitação. Outra coisa importante de citar é que esse visto ele não permite dependentes. Então, no nosso caso, por exemplo, que nós somos casados, se eu tivesse conseguido o visto e a Nath não, eu não poderia trazê-la comigo mesmo assim. Então, ela teve que aplicar, eu tive que aplicar, e nós tivemos que vir juntos com o visto aprovado. Cada um né? com seu visto. Isso, cada um com seu visto. Então, para quem tem famílias, cada dependente, né, cada um integrante da família teria que fazer a aplicação. O que torna inviável trazer crianças, por exemplo, né? Porque como a gente vai explicar já já, tem alguns requisitos, inclusive requisito de idade. Então, por exemplo, se você tem filhos, infelizmente você não pode trazer seu filho se você conseguir o visto. Bom, então agora vamos começar falando dos requisitos para poder aplicar para esse visto. O primeiro deles é que você seja um cidadão brasileiro. E o segundo é que você tenha entre 18 e 30 anos. Isso, então volta naquela questão que a gente estava falando, né? Então, se você é menor de 18 ou 31 mais, você não pode aplicar para esse visto. Mas a partir do primeiro dia do seu aniversário de 18 até um dia anterior você completar 31 anos, Isso. Você ainda está hábil a aplicar para o visto. O terceiro requisito é que você não tenha tido um Working Holiday Visa anteriormente. Então, com a sua nacionalidade brasileira ou com uma outra nacionalidade, caso você tenha dupla cidadania. Você nunca pode ter sido aprovado, tá? Não é nem você ter vindo para o país e morado aqui, ativado o seu visto de Working Holiday Visa. Só de ter sido aprovado, você já não pode aplicar novamente depois. Outro requisito é você fazer o processo online de aplicação e pagar a taxa de aplicação também. E cumprir também os requisitos criminais e de saúde que o governo da Nova Zelândia exige. Outro requisito é você ter o exame do tórax, como a gente já havia mencionado, aprovado e enviado pelo laboratório. Bom, e além disso, você precisa fazer uma comprovação financeira de $4.200 neozelandeses. E essa comprovação financeira vai acontecer na hora que você estiver na imigração. Pode ser que eles peçam ou não, mas é um dos requisitos listados ali no site da imigração. Outro requisito é você ter a passagem de volta comprada ou você ter o dinheiro, comprovar que você tem o dinheiro para comprar essa passagem, além dos $4.200 que você tem que comprovar também na entrada do país. Isso, e o último requisito é ter um seguro-saúde para o tempo que você vai ficar no país. Então, se você vai morar 1 ano no país, você tem que comprar o seguro-saúde para 1 ano a partir da data que você entrar no país. E além disso, além desses requisitos todos, pode ser que eles te peçam outros documentos, outros comprovantes ao longo do seu processo para poder aprovar o seu visto, mas aí vai variar de caso a caso. No nosso caso, durante a imigração, né, durante a entrada no país, eles só pediram mesmo pra gente a carta, né, mostrando que a gente teve nosso visto aprovado e o passaporte. Eles não pediram mais nenhum outro tipo de comprovação, né, nem financeira, nem do seguro-saúde, mas a gente tinha tudo prontinho, né, na nossa pastinha. A gente sempre leva uma pasta com todos os documentos, com tudo já certinho, mas não pediram. Então, foi um caso. Mas não corra esse risco, né? Exato, eles, como tem essa lista de requisitos no site da imigração, é importante que você atenda todos eles, esteja preparado para atender todos eles, caso eles peçam. Pode ser que, como a gente falou antes, pode ser que eles peçam, pode ser que não, mas é bom que você tenha tudo certinho para não ter nenhum tipo de problema. Bom, e aí depois de ter o seu visto aprovado, finalmente, você vai receber um documento online, né? Eles te avisam no e-mail e colocam também no site da imigração. E nesse documento tem todas as informações necessárias para você, para a entrada do país, enfim, tudo, o seu número, o número do seu visto também, né? E é esse documento que você vai apresentar na imigração na hora de entrar no país.
Bom, então esses são os requisitos, né, para quem quer aplicar para o Working Holiday Visa aqui na Nova Zelândia. E nos próximos vídeos a gente vai mostrar o passo a passo da aplicação, né, lá no site da imigração. Então, se você não quer perder, se você está interessado em saber como é que funciona aí o processo de aplicação do visto, já ativa o sininho aí, já se inscreve aqui no canal, começa a seguir a gente também lá no Instagram, que a gente vai postar várias dicas para quem tem interesse de aplicar para esse visto aqui na Nova Zelândia. E era isso para o vídeo de hoje, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.